grande prazer, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 32. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Como já está na tela, procedo à leitura. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo. Amém. Podei-vos assentar. Amados, dado a especialidade do culto de hoje, denominado ao culto de missões, foi muito bom ouvir os relatórios do pastor Dr. Elias Cardoso, até por conhecer, né, as regiões, e o relatório ele se torna nas nossas imagens muito vivas. E é interessante, né? Quando você tem essa experiência, isso é muito rico. E dado ao tempo que nós temos aqui, eu gostaria de também entrar na mesma linha do escritor desconhecido aos Hebreus. Se ele tivesse tempo. Então, nós estamos diante de um contexto que trata-se do capítulo da fé. E eu quero falar, nos minutos que tenho, sobre maneiras múltiplas de evangelização através da fé. Maneiras múltiplas de evangelização através da fé. Cada povo, cada cultura tem o seu modo de chegada, o seu modo de aproximação. E quando nós olhamos uma coisa que é comum aos santos é a fé. Efésios capítulo 4 diz que há uma só fé. Não é o nosso caso, mas a fé se desdobra em 4. Fé natural, fé comum, fé como dom, fé como fruto. Mas nós estamos num contexto que trata de biografia de pessoas. São 17 pessoas nominais. E se ele tivesse mais tempo, ainda ele coloca profetas no plural. Mas vamos olhar para algumas maneiras de a gente evangelizar, maneiras múltiplas de evangelização através da fé. Como é que a fé entra no nosso coração? A fé entra no nosso coração quando nós ouvimos a palavra de Deus. Romanos 10 e 17 está escrito: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, do 1 a 3, primeira maneira de fazer uma evangelização é através da criação. A Bíblia diz no Salmo de número 19, versículo 1, que os céus manifestam a glória de Deus. Há pessoas que conhecem a Deus só pela criação. No juízo final, Deus utilizará de um meio também, como um tribunal na consciência das pessoas, em que elas chegaram a conhecer a Deus pela criação. A Bíblia diz em Romanos 1 e 20 que é inexcusáveis que as pessoas não conseguem perceber a criação de Deus, tanto as visíveis quanto as invisíveis. E do versículo 1 ao versículo 3 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. O texto deixa bem claro que a fé, ela não é vista, ela é acreditada num coração completamente dedicado, voltado a Deus, e diz que nós entendemos que os mundos, e aí é cosmos, é Júpiter, é Netuno, enfim, aquela coisa extraordinária. A gente olha para esse globo chamado Terra e vê se ele estivesse mais próximo do Sol, a gente estaria torrado, nem existiria. Se a gente estivesse mais distante do Sol, a gente estaria congelado, também nem existia. É um sistema completamente governado, dominado, controlado, amparado, sustentado, conforme o escritor aos Hebreus diz no capítulo 1 e versículo 3, pela palavra do seu poder. Segunda maneira múltipla e inteligente de fazer evangelismo é através da adoração. O versículo de número 4 diz: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E diz a Bíblia que depois de morto ele ainda fala.
alcançou o testemunho, dando Deus testemunho dos seus dons, e depois de morto ainda fala. Adoração vai muito além de levantar as mãos, adoração vai muito além de roupa, de expressão, de agitação. Adoração não está preocupado com o A, com o B. Adoração é um sentimento completamente voltado ao Deus Criador. E a Bíblia vai nos mostrar aqui que ele coloca a história de Caim e Abel. A gente não sabe o que foi que aconteceu, mas de uma coisa a gente sabe: Caim, ele não agradou o Senhor, nem com a sua vida e nem tampouco com a sua oferta. Mas diz a Bíblia em Gênesis 4 que Abel agradou ao Senhor com a sua vida e com a sua oferta. Você pode evangelizar através da adoração. E o maior meio de evangelização através da adoração é a sua própria vida. Terceira maneira inteligente de nós evangelizarmos é através do testemunho. Versículo de número 5 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, porque Deus para si o tomou, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. A Bíblia nos mostra então que o testemunho evangeliza. Você não precisa falar nada para alguém acreditar em Cristo. A Bíblia diz que na ressurreição de Lázaro, quando as pessoas o viam andando pela cidade, diz que as pessoas criam em Jesus quando olhavam para Lázaro. Isso que é testemunho. Outra maneira diferente é uma forma em que todo mundo pode fazer evangelização, pode ganhar vidas através da fé. Só que tem que ter fé, não pode ser sem fé. Pois o versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Aquele que se aproxima, não está falando a uma determinada classe de obreiros, não está falando a determinada classe de músicos, não está falando de determinadas classes, não, está falando de quem se aproximar de Deus e crer que ele existe, Deus abençoa, Deus alcança de uma forma especial. Outra maneira múltipla de fazer evangelização e dar testemunho do Evangelho de Cristo é através da sensibilidade, ou por que não dizer também, através da pregação. O versículo de número 7 diz: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A Bíblia diz na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 3, versículo 20, que o Noé, ele foi pregoeiro da justiça. Ele foi o pregador, tanto que a Bíblia vai nos mostrar que só 8 almas entraram na arca e entraram nessa grande obra feita por Noé através da sua sensibilidade. A Bíblia então vai nos mostrar que através da pregação as pessoas também são alcançadas, através da sensibilidade, pois diz a Bíblia que em um tempo em que não existia chuva, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Maneiras múltiplas de fazer evangelização através da obediência. Versículo seguinte, o 8 diz: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Se existe uma paixão por esse escritor desconhecido, é sobre o patriarca Abraão. E uma das coisas que encanta através de Abraão é através da obediência. Pastor Joinville, ele tem algumas pérolas no nosso culto de ensino, e um deles é esse. Eu não me recordo exatamente da data, eu não sei se está no meu rodapé aqui, mas deixa eu ver, porque meu tempo é curto. Não é essa, é na outra. Está escrito, ele disse acho que foi em novembro do ano passado, ele disse assim: o elixir da longevidade é a obediência. O cheiro que agrada a Deus é quando você obedece. E a obediência é uma forma
de evangelizar. Se obedece a Deus, você tem prazer em obedecer aos pais, você tem prazer em obedecer aos seus líderes, você tem prazer em obedecer aos seus superiores, você tem prazer em obedecer às autoridades. É uma forma de evangelização, é uma forma de você chegar e fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Lembra uma vez que eu fui pregar, quando eu entrei no vagão tinha um policial, pensa em alguém alto, mais altão mesmo, era um policial fardado, ele estava encostado na porta. Quando eu cheguei, falei, vou falar hoje, Jesus, vai lá e pede para ele se você pode pregar. Mas Senhor, aí veio Romanos 3, as autoridades, cheguei lá, Senhor, tudo bem? Tudo. Eu posso trazer uma palavra no vagão do trem? Pode, obrigado. Aí eu preguei naquele dia. Quando você obedece, Deus é glorificado, vidas são alcançadas. Mais uma maneira múltipla de fazer evangelização é através do milagre. A Bíblia diz, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Veja que a senhora Sara, a avançada em idade, imagino que ela segurar um filho, o Isaac nasceu e nas tendas, nas regiões, todo mundo dizendo, o que é isso? Como é que pode ser isso? A Bíblia diz que ela teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Ela levanta Isaac, ela apresenta, ela brinca, ela vibra, porque através do milagre você também evangeliza. É pessoa curada de câncer, é pessoa curada de AIDS, é pessoa curada de diversas moléstias e enfermidades, e quando você vai ver que estava lá no hospital, Deus te cura, Deus te restaura, te coloca na casa dele, de pé, com saúde, com fôlego de vida, para você bem dizer a ele, alguém, eu pensei que ia morrer, eu pensei que ia acabar a história, mas não, Deus dá saúde, Deus prolonga os dias, põe na sua casa, para você ser testemunho de louvor a Deus, não só aqui, mas também no vizinho da esquerda e no vizinho da direita. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos, como em multidão, como as estrelas das estrelas do céu e a inumerável areia que está na praia do mar. Ele continua falando sobre Abraão. Outra maneira de fazer, maneiras múltiplas de evangelização, é através de um pensamento confiante. Eu fico olhando o testemunho do nosso irmão Luiz, é o mesmo jeito ele sentado ali falando, é como se a gente estivesse lembrando dele aqui, falando, irmãos, aquele negócio de missão, aquela coisa toda. Pensamento confiante, a Bíblia diz, porque a Bíblia diz que todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pensamento confiante. Primeiro, para o escritor aos Hebreus, as pessoas estavam querendo recuar, e a Bíblia nos diz no versículo que antecede Hebreus 11, que nós não somos daquele que recua, nós somos daqueles que avançam para a conservação da alma, porque quem avança para a conservação da alma, como pode ganhar almas? E a Bíblia então vai nos mostrar que tem que ter, primeiro, um pensamento confiante, não quero recuar, um pensamento que a nossa pátria não é aqui, é lá em cima, um pensamento de que nós precisamos acreditar que o Senhor fará muito mais daquilo que a gente imagina. A Bíblia vai seguir ainda outra maneira inteligente, outra maneira múltipla de se fazer missões. A Bíblia diz, pela fé Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaac. Quando você é provado, você evangeliza. Quando você passa por provas, você evangeliza. Porque em vez de murmurar, a gente canta. Em vez de abrir a boca, a gente fecha. A Bíblia diz, bom é aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Quantos aqui estão na prova? Parece redundante, o pastor Joinville fez isso na reunião de obreiros. Quantos aqui estão na prova? Você pode dar testemunho de Deus na sua prova? Você pode dar testemunho de Deus na sua prova? O testemunho, a provação evangeliza. A história de Abraão oferecendo a Isaac ficou nos anais da história. Para a mente de Abraão, Isaac já havia sido oferecido, mas isso ficou como testemunho. A Bíblia diz, ofereceu a Isaac. O texto nos mostra que
porque ele acreditava que Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos, e daí também, em figura, ele o recobrou. Segue-se ainda uma outra maneira diferente de fazer missões, que a gente aprende na Galeria da Fé. É através da prova, das resistências às angústias que a gente passa. Porque o texto ele vai nos mostrar, pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Essa maneira como Jacó, no seu último estado, ele aparece adorando, ele aparece abençoando, e ele próximo da morte, a gente começa a olhar o primeiro quadro da história de Jacó, e a gente vê um homem conturbado, angústia, fugitivo, aquela coisa toda, e o texto vai nos mostrar que ele vence todas as provas. Deus lembra as angústias que ele passou em Gênesis 35, e diz assim: quando você estava em angústia, eu apareci a você. É por isso que nosso irmão Sérgio hoje já falou isso, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Mas por que Davi disse isso? Porque se existe uma maneira de evangelizar, também é quando você é angustiado. Tem um versículo lá no Salmo 119 que diz assim: foi-me bom ter sido afligido, porque a prova está produzindo força para quem também vai passar prova. Paulo escreve aos Coríntios que quando você passa uma prova e a vence, Deus coloca no caminho seu outra pessoa que passa pela sua mesma prova, pela prova que você também experimentou. E olha, experimentar a prova é uma coisa boa, porque Tiago 1 diz assim: tem de grande gozo quando cairdes em várias provações. A gente olhando para isso, vê que a prova, ela evangeliza. A angústia evangeliza. Ao ponto de, no fim da vida, o último retrato de Jacó ser esse: abençoando e adorando encostado à ponta do seu bordão. Outra maneira múltipla de a gente encontrar uma evangelização é através da perseverança. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. A gente olha para a vida de Isaac e vê uma perseverança na sua vida. Deixa eu caminhar um pouco, porque o tempo é curto. A Bíblia vai nos mostrar o quê? Que também existe uma outra maneira de evangelismo, de conquistar através da evangelização pela sua própria vida. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. A Bíblia vai nos mostrar que uma das maneiras mais inteligentes em que Jacó se tornou destaque na sua história é através de um princípio chamado santidade. A santidade evangeliza. Vida santa, vida casta, sua maneira de viver, em toda ela evangeliza. Olhando para o texto ainda, a gente olha para essa dimensão de maneiras múltiplas de evangelização e começa também uma outra pessoa que esse escritor gosta de falar: Moisés. A gente evangeliza também através da submissão. Pela fé, Moisés, sendo nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocassem. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Submissão. A submissão é uma maneira inteligente de evangelizar. A gente vê Moisés se submetendo a Deus, Moisés, primeiro, inicialmente se submetendo a Faraó, no sentido dos seus primeiros 40 anos, depois se submetendo ao seu sogro, porque
pai também é sogro, o meu vai demorar isso, está muito longe ainda, mas pai também é sogro, e ele foi submisso ao seu sogro Jetro, e ele também foi submisso a Deus na sua segunda fase. A Bíblia vai mostrar que a sarça ardeu, a voz saiu, e Deus disse: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás, a terra santa, livra o meu povo do Egito. 40 anos conduziu o povo no deserto, subiu ao monte Pisga, viu a Canaã, mas não entrou. Mas a submissão, ela evangeliza. Por isso que Tiago diz no capítulo, não me recordo agora, mas Tiago ele diz que submetei-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitar é estar debaixo da potente mão de Deus. É isso que a Bíblia vai nos mostrar, que Deus, ele se agrada de quem se submete. Você pode dizer glória a Deus por isso? Somente um versículo da Bíblia vai nos mostrar sobre deste caso aqui, de Hebreus 11, o versículo 30, não fala o nome, mas fala quem vivenciou isso. Hebreus 11:30 diz: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. A determinação evangeliza. Rodearam a cidade em silêncio, no último dia rodearam, no 7º dia deram um brado, e diz a Bíblia que a muralha veio abaixo. E aí entra agora um outro link, maneira inteligente de evangelização. Você evangeliza através da transformação. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Em Josué capítulo número 6, diz que a notícia da chegada do povo de Israel para Jericó causou medo, o coração do povo desmaiou. A meretriz, a Raabe, ela ficou ali perturbada. Tiago fala que ela foi justificada pelas suas obras. É um negócio tremendo. Essa mulher, ela, quando soube disso, sua casa, eu não me recordo de uma palavra muito antiga, pelo pastor Edivaldo, pregado numa festa do círculo de oração, dizendo que até o lugar que você mora é estratégico. Casa da mulher era em cima do muro. Uma coisa é ter uma casa do muro, outra coisa é ter uma vida no muro. É melhor viver no muro esperando a libertação do que ter uma vida em cima do muro. Você escolhe casa no muro ou vida em cima do muro? Bom, Raabe tinha uma casa em cima do muro e uma vida dúbia. A Bíblia vai nos mostrar que ela acolheu em paz os espias, colocou o fio de escarlata na janela, e quando veio o grito, a implosão foi perfeita. A casa dela não foi destruída. Suas famílias, parentes, pai, irmãos, não morreram. E por quê? Porque ela foi transformada. A transformação evangeliza. Chega a Bíblia e vai nos mostrar que ela entra em Israel. Israel entra, pega os despojos, aquele negócio todo. E a Bíblia diz que ela agora entra no meio da cultura de Israel. A Bíblia vai nos mostrar que um homem chamado Salmão, não é Salmão? Salmão se agraça com ela se agraça com ele. Diz que eles casam. Aí Salmão gera Obed, Obed gera Boaz, Boaz gera Ruth. Salmão gera Boaz, Boaz gera Jessé, Jessé gera Davi, e de Davi sai o Filho de Deus. Esta mulher, pelo seu testemunho de transformação, alcançou a glória de Deus para a sua vida, para a sua família. Você se sente transformado? Você tem provado que o que é ser uma nova criatura? As coisas velhas realmente já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você pode ver isso, você tem motivos para glorificar a Deus. Se você é transformado, guarde isso. A transformação de alguém, da sua casa, da sua família, do seu trabalho, pode estar dependendo de uma real transformação vivida pela sua vida, pela nossa própria vida. Amém, queridos? Versículo 32. Faltar-me-ia o tempo, contando se esse homem tivesse tempo, e eu também, eu não tenho mais. Falando de Davi, de Jefté, de Samuel, de Baraque, de Sansão.
dos profetas. Aí ele começa a dividir em duas maneiras para nós terminarmos, maneiras múltiplas de evangelização. Uma maneira de você evangelizar é quando tudo dá certo. Outra maneira de você evangelizar é quando, mesmo você estando no certo, tudo dá errado, mas para Deus é tudo certo. Como é que é isso? Porque a Bíblia diz que quem foi livre da espada também morreu pela espada. Quem escapou do fogo, morreu pelo fogo. Quem escapou da morte, morreu. A Bíblia vai nos deixar uma coisa bem clara, e aí a gente põe esse fio de cabelo para você pensar e tentar rachar. A Bíblia diz que estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe. A Bíblia diz que eles tiveram tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Olhando para essas maneiras múltiplas de evangelização, termina numa única coisa. Hebreus capítulo 12, ele diz, portanto nós também, isso envolve a gente, Catedral de Perus, a maneira como Deus nos separou, nos chamou para fazer a obra. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunha, começou em Abel. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e está sentado à destra do trono de Deus. Maneira múltipla de fazer evangelização é através da sua perseverança no evangelho. Maneira múltipla de fazer evangelização é através do seu olhar fixo em Jesus. Maneira múltipla de fazer evangelização também é você estar firme na sua esperança, porque se ele está à destra do trono de Deus, logo, logo, eu e você também ali estaremos. Faltar-me aí o tempo. Deus abençoe.